Olá, pessoal! E uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês hoje é uma técnica simples para vocês aplicarem cada vez que vocês se depararem com a procrastinação. E essa técnica realmente funciona porque ela age em nível energético. E essa técnica, ela pode ser chamada como técnica da libertação emocional, ou o tapping, que em inglês significa batidas, são batidas nos meridianos, em conexões nervosas. E a gente adaptou essa técnica, então, junto com a técnica da técnica de libertação emocional rápida, ou a técnica criada pelo próprio Dr. Callahan, que se chama Thought Field Therapy, ou técnica do Dr. Callahan. Então, essa técnica em particular é aplicada para quando você tem aquela vontade de fazer algo, ou, nesse caso, de não fazer algo, né? Que aí é a procrastinação. Você tem vontade de fazer tudo menos aquilo que você realmente precisa fazer, tá? Então, vamos lá no passo a passo. Primeiro, você tem que identificar o que está pegando, o que está acontecendo. E nesse caso aqui, é a procrastinação. E depois você vai colocar numa escala de 0 a 10 quão intenso é a tua vontade de procrastinar, ou seja, a tua vontade de não fazer aquilo que você precisa fazer. 0 sendo nenhuma vontade de procrastinar e 10 sendo total, muita vontade de procrastinar e deixar isso para depois. Então vamos lá, a técnica é a seguinte: você vai começar a bater, tanto faz qual posição dos dedos, em certos pontos do seu corpo que chamamos de pontos meridianos. Você vai bater 10 ou 12 vezes em cada ponto, começando pela cabeça, depois vindo na fonte, na mandíbula, nesse ossinho aqui para baixo do pescoço, no coração, e aí você vai respirar fundo, colocar o polegar no pulso, e você vai respirar fundo, então, e falar paz. E se conectar com esse sentimento de paz, sentir a paz, lembrar de algum momento onde você realmente sentiu esse sentimento. Que então, revisando, você vai primeiro identificar a emoção que está atrás da procrastinação. Pode ser culpa, pode ser medo, pode ser frustração. E depois você vai tocar, vai bater em cada ponto que a gente acabou de ver agora há pouco, que são os meridianos. Então, a técnica toda vai ficar assim. Identifiquei qual o sentimento. No meu caso, medo. Vou começar a bater. Sentimento de medo, 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 medo. Sentimento de medo, sentimento de medo, 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 medo. Sentimento de medo, sentimento de medo, 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 medo. Sentimento de medo, sentimento de medo, 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 medo. Sentimento de medo, sentimento de medo, 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 medo. E paz. E agora você acessa como está o sentimento de procrastinação. Se de repente era 8, será que caiu para 3, para 2, para 0? Se não abaixou, então você precisa fazer novamente essa técnica. Ah, um detalhe, a técnica consiste em 3 repetições de todos os pontos dos meridianos. Então, você faz 3 vezes as repetições e aí você acessa como está o seu sentimento. Se baixou bastante, perfeito, não precisa fazer nada. Se de uma escala de 0 a 10 não baixou nada ou baixou muito pouco, você repete a sequência de 3 vezes, repetindo o sentimento e fazendo o tapping em cada meridiano.